Pessoal, boa noite. Hoje, aqui dentro do nosso curso de atualização, né, em tempo, clima e impactos sobre a vida, nós vamos receber o capitão-tenente Rodrigo Matias, da Marinha, né, ele é meteorologista, formado pela UFRJ, a gente tem muito prazer de dizer isso. Ele pode complementar um pouco mais sobre ele mesmo, né? Ele se apresenta como ele quiser, mas nós temos esse orgulho, né, de tê-lo como ex-aluno da UFRJ, e não sei se vocês sabem, né, o quadro da Marinha, né, recebe muitos meteorologistas, tanto aquela carreira mais permanente, quanto aquele quadro temporário, né, Rodrigo? Isso, exatamente. E a gente tem vários ex-alunos, né, trabalhando, e a gente tem hoje o prazer aqui de recebê-lo, né, para falar exatamente das atividades, né, que são realizadas na Marinha em termos de meteorologia e oceanografia. Eu vou apresentar, Rodrigo, você se apresenta, vou colocar as transparências aqui, e você me diga quando é que é para passar que eu faço, tá bom? Já bem. que não deu certo, deixa eu subir de novo aqui. Fica à vontade, vai combinando aí com os alunos como é que você vai fazer. Tá bom, obrigado, professora. Então, como o professor abriu, né, para que eu decidisse como fazer, né, as intervenções se podem fazer quando achar necessário, né, porque como eu vou falar sobre vários assuntos, pode ser que lá no final já não faça sentido a pergunta, ou então até esqueçam a pergunta. Então, fiquem à vontade para intervir aí no meio da apresentação, eu vou ter o prazer de tirar a dúvida. Então, como a professora apresentou, acho que para mim aqui sumiu. Ué, tá aqui, tá boa. Tá funcionando direitinho aqui. Nós estamos te vendo. Tá, mas tá vendo a apresentação, né? Tá. Sim, mas é assim mesmo, você fica invisível. Engraçado. Tá bom. Eu também fico invisível para mim. Os alunos estão vendo a apresentação e estão vendo a gente no quadrinho ao lado. Tá, então tá vendo a apresentação bem, né? Tá, e tá vendo você também. Não pode Estamos vendo, sim. Fazendo caras e bocas. Então tá bem. Como a professora apresentou, né, eu sou capitão-tenente do quadro técnico, esse Tzinho aí depois do capitão-tenente significa que é do quadro técnico. O quadro técnico, ele é um quadro que congrega várias profissões, né, como o nome diz, da área técnica. Então, não é só meteorologia, é oceanografia, cartografia, outras áreas como física, matemática, história, que fazem parte desse quadro, que é um quadro de apoio da Marinha, né? Ele faz parte do corpo auxiliar da Marinha, e ele exatamente dá apoio para o setor operativo da Marinha. Então, o papel do meteorologista, né, tanto efetivo, né, como é o meu caso, que é do quadro técnico, como os temporários, que também tem um processo seletivo, eles ficam por volta de 8 anos, eles são, né, todos esses oficiais, né, que se formam, eles são para dar apoio à área operacional, né? Porque o objetivo da Marinha, no final das contas, é a sua esquadra, são os seus navios, né? E nós estamos ali para dar apoio à esquadra. Mas como nós vamos ver, não só isso, existem algumas atividades subsidiárias na Marinha, que inclusive engloba a meteorologia, a oceanografia, que eu vou detalhar um pouco mais durante a apresentação. Então, a Marinha ela é voltada para a guerra, né, porque é a atividade fim das Forças Armadas, mas também tem algumas atividades subsidiárias que são voltadas para a prestação de serviços à sociedade. Então, eu faço parte do Centro de Hidrografia da Marinha, o Serviço Meteorológico Marinho, que está dentro desse Centro de Hidrografia. Aí, pode passar, por favor, professor, o próximo? Porque eu não estou vendo aqui o slide, mas eu acho que passou, né? Você não está vendo o slide? Não, eu estou com a minha apresentação aberta aqui e estou tentando acompanhar. Bom, passou aqui normalmente. É estranho. Passou, né? Não tá vendo. Tudo bem. Então, estão vendo aí a área do Complexo Naval da Ponta da Armação. Para quem não conhece, ele fica ali na descida da ponte Rio-Niterói, né? Fica em Niterói. Então, fica bem próximo ali à ilha de Mocangue, onde fica a sede da esquadra também. Então, é um conjunto de prédios aí da Diretoria de Hidrografia e Navegação, que é um complexo, na realidade. São 5 quartéis que estão dentro desse complexo. A DHN é a diretoria, né, ela coordena, mas... Pode passar, por favor, o próximo slide? Ela coordena 4 quartéis, que são Centros de Hidrografia da Marinha, que é onde eu trabalho,
a base de hidrografia da Marinha, que dá um apoio, um suporte para logístico mesmo de todo o complexo, o chamado CAMR, CAMR, que é o Centro de Sinalização Náutica, e o GNHO, que é o Grupamento de Navios Hidroceanográficos. Então, a DHN, ela engloba várias áreas técnicas, que são meteorologia, oceanografia, sensoriamento remoto, cartografia, e essas áreas, elas são executadas nesses quartéis, que é o Centro de Hidrografia, a base, a sinalização náutica e os navios. Os navios, eles são como se fossem os nossos braços, né, sobre o mar, né, a parte operativa da Diretoria de Hidrografia e Navegação no mar, e está voltado para pesquisa, faz coleta de dados voltados para oceanografia, para meteorologia, as cartas náuticas que são produzidas, né, as cartas náuticas brasileiras, grande parte dos dados que compõem as cartas náuticas para navegação são elaborados com base em dados que são coletados por esses navios. Então, os navios que estão subordinados ao grupamento de navios hidroceanográficos que fazem essa coleta de dados. Então, muita gente confunde, né, fala que a gente trabalha na DHN, mas na realidade a gente trabalha no CHN, a meteorologia está no Centro de Hidrografia, que é subordinado à Diretoria de Hidrografia e Navegação, que está um pouco acima da gente. Aí, próximo slide, por favor. Então, o Serviço Meteorológico Marinho, que é um serviço prestado pelo Centro de Hidrografia da Marinha, pela DHN, ele tem uma aplicação dual, né? A gente fala que tem duas vertentes, porque nós somos empregados tanto para o apoio ao setor operativo da Marinha, a parte de defesa, meteorologia de defesa, quanto a parte de segurança e navegação, que é voltada para todos os navegantes na nossa área de responsabilidade, né, na área marítima do Atlântico, que é de nossa responsabilidade. Então, grande parte do serviço que é executado é voltado para o setor civil, para a operação de navios mercantes, e aí de todos os portos, né, a gente está vendo aí na imagem um grande navio mercante com um grande carregamento, mas o nosso suporte vai tanto para esse tipo de navio, quanto para um pesqueiro, né, a gente lá no serviço, quando nós estamos de plantão, né, na parte operacional da meteorologia, nós atendemos desde comandantes de grandes navios até navios, até embarcações pesqueiras. O pescador liga para a gente, como é que vai estar amanhã para a gente poder sair, para poder saber como é que vai estar a pescaria deles. Então, a gente avisa, olha, não, amanhã não é um bom dia, porque tem isso, a condição de mar vai estar assim, a condição de vento vai estar dessa maneira. Então, a gente tem essa dupla função, né? E a parte da meteorologia de defesa, né, nós, além de elaborarmos previsões meteorológicas voltadas para as embarcações no mar, nós também destacamos, né, nós saímos do nosso escritório e embarcamos algumas vezes nesses navios para dar o apoio presencial. Porque algumas comissões dos navios, algumas operações que são realizadas, elas são muito específicas, porque existe, por exemplo, a necessidade de lançamento de um míssil, existe a necessidade de alguma operação com um pouco mais de detalhamento, por exemplo, na região antártica, né, que também agora está acontecendo agora a Operação Antártica, que vai de outubro até abril, mais ou menos. Então, nós embarcamos um meteorologista no navio para ele poder dar uma previsão ali em loco, in situ, porque quando nós fazemos a previsão no escritório, é diferente, nós não temos muitas vezes acesso aos dados em tempo real que são coletados por esses navios. Então, é difícil, nós elaboramos a previsão com base na modelagem numérica, que eu vou explicar um pouco mais adiante, mas temos alguns dados, mas quem está ali no dia a dia, dentro do navio, ele tem uma percepção muito melhor, então ele vai poder dar informações para o comandante do navio de uma maneira muito mais precisa. Então, o nosso serviço hoje, ele tem essas duas aplicações, porém, a nossa aplicação civil é muito maior do que a aplicação militar. Nós temos muito mais demandas da parte civil do que da parte militar. Por favor, próximo slide. Foi. Então, esses são alguns exemplos da nossa aplicação militar, né? Então, tem ali uns carros lagartas anfíbia fazendo desembarque ali na região de Espírito Santo, que é uma operação dos fuzileiros navais, lançamento de míssil, operação com navios, a região antártica. Nós damos também suporte para partes de operações aéreas. Eu já tive a oportunidade de embarcar na Comissão Antártica, né, na Operação Antártica, em 2015. Então, fiquei
os meteorologistas, né, eles ficam 3 meses a bordo do navio, de um dos polares, são 2 navios polares que nós temos, e ele fica lá o tempo todo passando previsões, porque a área de atuação na região antártica, na área que os navios operam, são áreas muito difíceis para navegação, porque são áreas onde nós temos extremos meteorológicos muito intensos, nós temos ciclones muito intensos, então com isso nós temos ventos muito fortes, o mar é muito agitado, e então a gente tem que estar ali o tempo todo oferecendo informações para os comandantes para que eles possam adotar o melhor caminho a seguir, o melhor caminho a percorrer. E, por exemplo, quando eu estive na Operação Antártica de 2015, mesmo eu estando lá, passamos por situações muito complicadas. Então, pegamos 8 metros de onda, né, dentro de uma baía, que é a chamada Baía do Almirantado, né? Então, é uma região muito complexa de se operar, e o meteorologista, ele está ali. E também, durante a Operantar mesmo, eu dei suporte para as operações aéreas, porque temos embarcado dos navios polares 2 helicópteros que ficam levando pesquisadores. Para quem não conhece a Operação Antártica, ela é uma operação, não é de caráter militar, tá? Ela é de caráter científico. É aberta uma chamada pública para a submissão de projetos que vão ser incluídos na Operantar. Então, esses projetos são de diversas áreas, meteorologia, oceanografia, cartografia, de universidades brasileiras que submetem seus projetos e vão embarcar. Então, pesquisadores vão lá para fazer pesquisas específicas, muitos biólogos também, geólogos, que vão fazer coleta de amostra. Então, é uma operação muito grande, tem um planejamento muito grande, mas nem sempre esse planejamento dá certo, exatamente porque lá é o princípio da oportunidade que tem que seguir, porque o tempo muda de maneiras bruscas, e essa intensidade toda dos sistemas muitas vezes obrigam os navios a esperarem, vão ter que esperar a oportunidade para fazer as suas operações. Então, em 2015, por exemplo, foi uma situação, era um ano de El Niño muito intenso, 2015, e existe um fenômeno de teleconexão lá no El Niño, lá no Pacífico, né, um fenômeno climático no Oceano Pacífico, na região antártica. Então, tinha muito gelo na região antártica. Existe uma chamada teleconexão, né? Então, essa alteração da temperatura das águas do Pacífico Equatorial gera uma anomalia de gelo na região antártica. Então, gerou muito gelo naquela região, e a gente não pôde fazer a travessia do extremo sul do Chile para a nossa base na Antártica. Exatamente porque aquela espessura de gelo estava muito grande ainda, para a época do ano, então a gente teve que esperar cerca de 2 semanas para o gelo derreter, para a gente conseguir fazer a travessia. Então, eu ali estava não só na parte de previsão meteorológica, mas também assessorando nessa parte de gelo. E as outras comissões, né, de caráter militar também, de vez em quando, alguns meteorologistas embarcam. Então, a gente fornece o boletim de previsão do escritório, né, que o nosso escritório fica no CHM, e também tem um meteorologista embarcado que vai dar previsões mais precisas. Aí o próximo, por favor. E nós temos a aplicação que nós chamamos da aplicação voltada para o público civil, né? Mas na realidade não é só para o civil, é para todo mundo. A segurança na navegação, ela engloba tanto os mercantes quanto os navios de guerra. E nós temos uma convenção internacional que regulamenta a divulgação de informação de segurança marítima em todo o mundo. Tá? Essa convenção, a chamada SOLAS, que é Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Ela foi promulgada lá em 1986, na realidade ela é de 74, desculpa, 86 foi quando ela foi ratificada no Brasil, e a SOLAS, ela surgiu, né, as primeiras discussões a respeito da SOLAS surgiram, né, por conta do Titanic, que afundou lá em 1912. Então, o mundo começou a se organizar, né, para evitar tragédias como aquela, e a Organização Marítima Internacional foi criada, que é um órgão subordinado à Organização das Nações Unidas, para discutir, né, a IMO começou que é essa organização, né, ela começou a criar instrumentos para que os países se organizassem, para que não ocorressem mais acidentes trágicos como aquele. Então, foi promulgada a SOLAS depois de muitos anos de discussão, né, e já existiam algumas regulamentações anteriores, mas a SOLAS foi a definitiva, que até hoje nós utilizamos, e essa convenção, ela diz que
os países, né, que queiram, né, que se disponham a fornecer informações meteorológicas e oceanográficas para as áreas marítimas, elas vão fornecer esses boletins de previsão, esses avisos de mau tempo, para as chamadas metáreas. Aí, vou passar para o próximo slide, por favor. Então, esse slide, ele mostra a divisão dos oceanos, né, das áreas marítimas, pelas chamadas metáreas. E as metáreas surgiram por conta das SOLAS, né, a Organização Marítima Internacional, ela existe, diversas reuniões, grupos de trabalho, e chegaram à conclusão que essa seria a melhor divisão das metáreas. E alguns países são os responsáveis por fornecer informações de segurança marítima para essas áreas. Então, não são todos os países, nós temos muitos países no mundo, mas apenas 21 países, na realidade 19 países, fornecem previsões para o mundo inteiro. E o Brasil é um deles. Então, a nossa área de responsabilidade é essa que está marcada aí com um quadradinho vermelho, né? É a chamada metárea 5. No mapa parece... Oi, desculpa. Está em azul. Está em azul. Está em azul? O quadrinho? Tá. Desculpa, aqui. Inverteu aqui. Mas tá com uma seta vermelha nela? Não, só tem a área 5, Brasil, e azul assim em volta. Nossa. Bom, vamos lá. Bom, a metárea 5, ela parece pequena no mapa, mas ela é grande, porque essa projeção faz com que deforme a região polar, então parece que as áreas que são próximas aos polos são muito grandes. Mas a metárea 5 não é das maiores, mas também não é a menor das áreas. Aí pode passar para o próximo, por favor? Agora que veio o quadrinho vermelho mostrando. Tinha que ter entrado uma animação. Sim, tinha uma animação, né? Desculpa. Então agora está destacada aí a nossa área. E o próximo, que mostra com mais detalhamento a nossa área, né? Que é pequena, parece ser pequena, mas é muito complexa. Porque outras áreas, muitas das áreas, estão completamente nas regiões tropicais ou completamente nas regiões extratropicais, fora dos trópicos. E a nossa área está ali na interface entre a região tropical e a região extratropical. Então, nossa área é afetada por fenômenos tropicais, ali próximo ao Equador, né, e por fenômenos extratropicais na porção sul, que tem as frentes frias que avançam ali pelo sul do Brasil, né, pela região sudeste. Então, e no meio aí também tem fenômenos subtropicais, né, que estão entre o tropical e o extratropical. Então, essa área ela é subdividida em pequenas áreas, que são chamadas áreas costeiras, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, que é o alfabeto, né, quando a gente considera ele no meio militar, né, que é Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf e Hotel. São as áreas costeiras, são mais próximas à costa. Elas vão até aproximadamente 300 milhas da costa, né, 300 milhas náuticas, de 450 quilômetros. E temos duas grandes áreas oceânicas, a sul-oceânica e a norte-oceânica. E essa área foi dividida dessa maneira porque seria muito difícil nós fazermos um boletim meteorológico que englobasse toda a área. Para o navegante, a gente informa o aviso de mau tempo ou a previsão fazendo referência a essas pequenas áreas. E as áreas maiores, sul-oceânica e norte-oceânica, a gente precisa descrevê-las de uma maneira, dividir mais o boletim, porque não é possível dar também uma previsão para toda a área sul-oceânica, né, nem para toda a norte-oceânica, porque muita coisa acontece diferenciada dentro dessas áreas. Né? Então, essa é a nossa área de responsabilidade. Aí, o próximo slide, por favor. Então, como funciona a previsão do tempo lá no Centro de Hidrografia da Marinha? Como em todos os outros centros de previsão do tempo do mundo, né, nós temos 3 etapas, né, de elaboração dessa previsão. Né? A primeira delas é a parte observacional. Eu, pelo menos, e muita gente considera como sendo o principal, é a principal parte do processo, porque sem dados coletados e sem dados confiáveis e numa frequência, né, adequada, nossas previsões não vão ser boas, porque nós geramos as nossas previsões com base, né, em conhecimentos subjetivos e modelos numéricos, né, que nós rodamos. Não sei se vocês têm conhecimento de modelagem numérica, sabe o que é? Eles já sabem, professora, o que é modelagem? Teve pelo menos alguma aula de introdução, por sinal foi hoje para o pessoal do curso. Então tá bom. Então,
nós temos alguns modelos numéricos que são gerados, são rodados, né? A gente fala que roda o modelo, né? São programas computacionais com equações matemáticas, físicas, né, da atmosfera, e que vão introduzir esses dados observados e vão fazer um prognóstico. São equações prognósticas que vão gerar informações para o futuro. Então, se a gente pode ter o melhor modelo do mundo, mas se nossa etapa de coleta de dados não for adequada, o nosso modelo vai gerar produtos, né, vai gerar previsões que não são corretas, então com grandes problemas, vai estar muito afastada da realidade. Então, é uma fase muito importante, a fase da observação meteorológica. E existe uma coordenação pela Organização Meteorológica Mundial, né, muito grande a respeito dessa coleta de dados. Então, tem uma padronização de horários, né, padronização de sistemas, de maneiras de coleta de dados. Então, existem diversos manuais da Organização Meteorológica Mundial que padroniza essa coleta de dados. Então, em horários específicos, todo mundo vai fazer a coleta de dados simultaneamente. Então, existem horários chamados horários sinóticos principais, né, que é referenciado no meridiano de Greenwich, então é o horário Zulu, que a gente chama o fuso Zulu. Então, vai ser... Os horários principais são 0, 6, 12, 18. E existem os intermediários, que é 3, 9, 15 e 21. Então, nesses horários, de 3 em 3 horas, está tendo coleta de dados. Lógico, existem outras plataformas que coletam dados continuamente, mas o que a OMM recomenda é que nós tenhamos esses horários padronizados para que todo mundo veja ao mesmo tempo a atmosfera, né, e os oceanos, para que a gente tenha um retrato, como se fosse uma fotografia da atmosfera e dos oceanos, para fazermos um diagnóstico do que está acontecendo. E esses dados coletados nesses horários, eles vão ser da entrada nos modelos numéricos, que são esses programas, né, vão ser as condições de entrada do modelo. As equações, elas vão ser, né, a parte computacional, né, processamento, né, com essas equações vai gerar um prognóstico, e aí, com base nisso, que os meteorologistas vão trabalhar. Obviamente, não só a modelagem. O meteorologista ele não só copia uma previsão do modelo, né? Tem todo um conhecimento teórico por trás. Então, muitas vezes, o conhecimento do meteorologista, a experiência que ele tem, vai agregar muito valor à previsão da modelagem, porque o modelo, né, como o nome diz, é um modelo, é uma aproximação da realidade. E a gente conhece as limitações dos modelos, não só da questão de resolução do modelo, se o modelo resolve as equações em distâncias muito grandes entre si, os pontos muito distanciados, mas às vezes o modelo, a gente sabe que em determinada área ele não é bom, porque ele leva em consideração algumas coisas, alguns fatores, que para aquela área, por exemplo, a região tropical, ele não é boa, mas, por exemplo, para o sul do Brasil, ele é bom. Então, o meteorologista, ele que está na parte operacional e que tem uma grande experiência, ele consegue avaliar o modelo e saber qual o melhor modelo utilizar para determinada área. Então, normalmente, a gente não se baseia apenas no modelo, a gente olha vários modelos, ou então olha a previsão por conjunto, né, chamado ensemble dos modelos, para que a gente avalie qual é a melhor saída numérica do modelo para fazer a previsão. Então, depois que é feito esse processamento, né, que gera todos esses produtos, os meteorologistas vão trabalhar nesses dados e nessas informações dos modelos e vão elaborar os seus boletins de previsão. E aí, os boletins e avisos de mau tempo, que são emitidos aí para os navegantes, eles são feitos com base também em publicações da Organização Meteorológica Mundial, que padroniza como essa informação tem que ser passada ao navegante. Imagina só se cada serviço meteorológico resolvesse passar sua informação usando uma língua, no grego em grego, o brasileiro em português, o americano em inglês, e escrevendo de maneiras diferenciadas, né, usando termos específicos. Então, ninguém conseguiria se entender. Então, a Organização Marítima Internacional e a OMM, a Meteorológica Mundial, ela definiu, eles, né, esses órgãos definiram em seus manuais que a língua oficial que é utilizada é o inglês, mas nós também fazemos transmissões nas línguas, né, dos países, né, transmissões locais, mas padronizado internacionalmente o inglês. E existe todo um padrão de texto que é utilizado, vocabulário, então a gente tem que adaptar essa saída dos modelos, né, e esse conhecimento para o linguajar voltado para os navegantes. Então, muitas vezes existe uma complicação, porque como a gente trabalha com navegantes e não navegantes, pessoas que vão só para a praia, muitas vezes a gente tem que traduzir também a linguajar do marinheiro para uma pessoa que está na praia,
né? Então, a gente usa escalas de vento, de ondas, que são diferentes, que uma pessoa que não tem conhecimento de marinharia, por exemplo, ela não vai entender. Então, a gente tem que adequar o linguajar para os navegantes e adequar também para aqueles que não são navegantes, que são usuários que estão em terra, né? Então, isso gera uma certa dificuldade, né? Então, tem que adaptar. Assim como a meteorologia aeronáutica também, ela é voltada para os navegantes aéreos. Então, ela vai utilizar também um linguajar que é específico para piloto, ou então para pessoas de controle de tráfego aéreo. Então, cada um fala uma língua de acordo com seus usuários. Aí, no próximo slide, por favor, só para mostrar a contribuição que a Marinha dá para a parte de coleta de dados. Então, nós temos 15 estações meteorológicas de superfície junto à costa. Junto à costa, porque todas essas estações, elas estão em faróis da Marinha. Então, são áreas que são faróis, que são auxílios à navegação, né? Os faróis, eles são para posicionar, né, o navegante no oceano, para que ele tenha pontos de referência. Então, os faróis da Marinha, eles são ocupados por militares. Tem militares lá que estão guarnecendo esses faróis para manter o farol operando. E, simultaneamente, existe uma estação meteorológica nesse farol. Não são em todos os faróis, né, são alguns faróis. A gente não pode ter uma rede tão grande quanto a gente deseja, mas em alguns faróis principais, assim, nós temos estações. E também temos um convênio com o Instituto Nacional de Meteorologia, que existem também algumas estações automáticas junto a alguns dos outros faróis. Tá? Então, própria da Marinha, são 15 estações de superfície, que estão aí mostrados aí os pontos aí junto à costa, e temos também em Abrolhos, no arquipélago de Abrolhos, e na Ilha da Trindade. E temos uma estação meteorológica de ar superior na Ilha da Trindade, que atualmente não está operando. Essa estação de ar superior está desativada, por enquanto. A gente pretende, no ano que vem, retomar a operação. Tá? Então, essa é a contribuição da parte de terra, né? Mas nós temos... pode passar, por favor, próximo. Existe também o chamado Programa Nacional de Boias. Esse programa, né, é um programa da Marinha, mas ele é executado pelo Centro de Hidrografia, lá pelo Serviço Meteorológico Marinho. Ele é operado pelo setor de oceanografia. Tá? Nós temos um planejamento de 9 boias. Na realidade, nós já operamos essas 9 boias. O planejamento é até um pouco maior do que isso. Tem algumas no norte do país que a gente também está lá. Mas em operação, atualmente, são 2 apenas. E por que isso? Né? A nossa maior dificuldade, o nosso maior problema para manter essas boias operando é o vandalismo. Né? Por incrível que pareça, mesmo em alto mar, a gente tem problemas com as boias, porque muitos instrumentos, às vezes, são roubados. Os navegantes, né, principalmente embarcações pesqueiras, elas amarram as embarcações nessas boias, e aí o que acontece? Ela perde o fundeio. O fundeio é um cabo que liga a boia ao fundo. Para que a boia fique chamada fundeada, né, parada nesse ponto, ela tem que ter um fundeio com um bloco de concreto que vai para o fundo do oceano. E aí prende a um cabo, a vários cabos, né, que prendem a boia. Só que se essa boia for pressionada, né, se ela for tirar ela da posição, ela tem uma resiliência, ela sai até determinado ponto, mas se esticar muito, essa corda pode se romper, né, esse cabo vai se romper. Então, muitas boias, às vezes, entram em deriva, começam a flutuar, derivando, porque um navegante foi lá e botou sua embarcação, as ondas pressionam a embarcação, né, empurrando a embarcação e puxa a boia e arrebenta. Então, a boia, já fomos pegar a boia no meio do Oceano Atlântico porque houve o rompimento de cabo. E isso é um transtorno muito grande, além da gente perder a série de dados, né, que é muito importante para o setor científico do país, né, que faz pesquisas em oceanografia, interação oceano-atmosfera, gera um transtorno e um custo muito elevado, porque a boia em si, né, que custa quase R$1 milhão, né, todos os equipamentos e a boia, para botar um navio no mar, né, tem muito custo com combustível, com pagamento de pessoal, né, alimentação, tudo isso. Então, a gente tem um sério problema com o Programa Nacional de Boias agora por conta disso. Eu vou mostrar mais para frente que a gente está com um projeto para desenvolver boias mais baratas, com tecnologia brasileira, para que a gente consiga manter o programa mesmo com o vandalismo. A gente faz campanhas de conscientização, né, as capitanias dos portos,
né, em cada região do país, aí vai fazendo essa divulgação, mas é uma luta inglória. A gente fica sempre, fala, repete, divulga, mas é muito difícil. E também o roubo, né? Muitos instrumentos são roubados, né, no mar para vender, né? Para vender os instrumentos meteorológicos, painel solar, né? Então, a gente acaba perdendo a boia também. Então, essas duas são. Além disso, né, das boias, nós temos todos os navios da Marinha, quando estão no mar, eles são plataformas de coleta de dados. Então, existem algumas publicações da Marinha que falam que o navio no mar ele tem que operar fazendo observação meteorológica de 3 em 3 horas. Então, nós temos todo navio acaba virando uma estação meteorológica de superfície móvel, né? Também compõe o nosso banco de dados. Próximo slide, por favor. Aí, entrando nos produtos meteorológicos aí do Serviço Meteorológico Marinho, né? Nós temos 6 produtos. Aí, acho que se passar para o próximo, ele vai baixar um quadrinho vermelho. Baixou? Baixou. Okay. Então, nós temos 3 produtos principais aí que são de acesso a todos, né? Que dentro e fora da Marinha, que são as cartas sinóticas, que são cartas meteorológicas, né, de diagnóstico da situação atmosférica, e os boletins meteorológicos que nós conhecemos no meio da Marinha, né, entre os navegantes, como Meteoro Marinha, é um nome, uma expressão, tipo nome fantasia para o boletim meteorológico. E os avisos de mau tempo, e temos outros 3 produtos que são internos da Marinha, que são previsões especiais, os boletins de informações ambientais e os boletins climatológicos. O boletim de informação ambiental e o climatológico ele é voltado especificamente para navios, tá, e parte de capitania dos portos. Toda vez que nós temos um acidente de navegação, abre-se uma sindicância, abre-se um inquérito administrativo e que vai ser apurado as causas do acidente, né? Isso depois também entra o Tribunal Marítimo também nisso, e aí é solicitado lá ao Centro de Hidrografia, ao nosso setor da meteorologia, um boletim técnico, um parecer técnico sobre o que estava acontecendo naquele local, naquele momento, e justificasse a ocorrência do acidente, né? Se justifica ou não, né? Então, isso a gente não faz nenhum juízo de valor se afetou ou não, a gente simplesmente reporta o que aconteceu na região, naquele momento, e aí isso vai ser incluído no inquérito que vai ser julgado se procedente ou não. E o boletim climatológico, todos os navios da Marinha, quando saem para o mar, e eles querem saber qual é o melhor período de operação. Então, muitos navios operam fora da nossa área aqui do Atlântico Sul, vai para o Atlântico Norte, vai para o Mediterrâneo, vai para o Pacífico. Então, eles querem saber qual o melhor momento para operar nessas áreas. Então, nós elaboramos, de acordo com a área que ele vai trafegar, as informações climatológicas necessárias. Não, a gente vai dizer, existe um percentual elevado de ondas acima de, sei lá, 4 metros, por exemplo, que é uma condição restritiva. Ou então ventos acima de tantos nós, acima de 30 nós. E aí o comandante do navio e o seu comando de força, ele vai definir qual é o melhor período para ir e ele vai tomar a decisão. Pode passar, por favor. Essas são as cartas sinóticas, né, as cartas meteorológicas que eu comentei. Nós tínhamos... Só um minuto. Nós elaboramos essas cartas desde a década de 50, se eu não me engano. De 56 ou 52, por aí. E as cartas, elas são um diagnóstico, né, dos fenômenos, dos principais fenômenos meteorológicos que estão atuando na nossa área de responsabilidade. Então, tem aqui no mapa, aí, tem uma área delimitada, descrita em metária 5, que é a nossa área de responsabilidade. E aquelas sub-áreas que eu comentei, Alfa, Bravo, Charlie. E nós representamos aqui o campo de pressão ao nível do mar, e os sistemas meteorológicos que estão associados a esse campo de pressão. Então, frentes frias, frentes quentes, áreas de baixa pressão, que são os cavados, ciclones, zonas de convergência, que são situações que vão gerar mau tempo, podem gerar mau tempo e afetar a navegação. Então, para o navegante, ele olha a carta, ele já tem conhecimento, na maioria das vezes, né? Por exemplo, os navios mercantes, né, que tem uma formação
em meteorologia, mais robusta, eles já têm um conhecimento dessas cartas, então eles batem o olho na carta e sabem, por exemplo, o que significa um espaçamento maior ou menor das isóbaras, que são as linhas de pressão, ou então o que essa simbologia toda que é utilizada. A gente tem maior dificuldade com os navegantes, né, que são mais simples, por exemplo, as embarcações pesqueiras, são pessoas que muitas vezes não têm formação em meteorologia, não têm conhecimento nenhum, e só a experiência. Muitas vezes a experiência deles conta muito. Eles não sabem o que é uma frente fria, mas sabem o que é uma mudança brusca do vento, então indícios de chegada de uma frente fria. Não sabem explicar de forma técnica, mas eles sabem na prática o que é. Então essas cartas elas são elaboradas 2 vezes ao dia, às 0 Zulu, né, que começa às 10 da noite a produção, e outra às 10 da manhã, desculpa, 9 da manhã e 9 da noite. E são feitas com base nos dados observados ao longo de todo o globo. Então, a gente recebe dados observados de todo mundo, esses dados são colocados na carta, e nós fazíamos essa carta antigamente em papel, era manual, né, a carta, né? E agora a gente está fazendo de uma maneira mais automatizada. Então, não sei se os senhores já viram essa carta antes, mas ela mudou bastante de há um ano atrás para agora. A gente colocou essa carta de maneira digital a partir de setembro. E por que nós estamos colocando de maneira digital, né? Porque os sistemas de navegação no mundo têm mudado bastante. E agora eles são muito integrados, né? Eles são muito computadorizados. Então, quem está a bordo de um navio mercante, por exemplo, ele tem uma tela que ele visualiza várias informações, incluindo a carta náutica, que vai mostrar como é que é o fundo do mar. Ele tem informações por exemplo, aviso aos navegantes, e as nossas informações meteorológicas também vão entrar nesse sistema. Então, a gente está tentando modernizar a forma como as nossas informações são divulgadas para que o sistema a bordo consiga ler essas informações. Então, por isso, nós passamos agora para a carta digitalizada. Porque essa que os senhores estão vendo, ela é uma carta, é só uma figura, mas nós também geramos uma informação georreferenciada que vai ser incluída nesse sistema de navegação. Aí, o próximo, por favor. Esse é o nosso boletim meteorológico, né, o Meteoro Marinha. Ele é um texto corrido mesmo, é longo, é extenso, é chato de ler, porque ele é bem monótono, né? Mas esse é o padrão que a OMM definiu que o texto tem que ser redigido. Porque para a comunicação, né, no mar, as informações não podem ter muito floreio, elas têm que ser muito objetivas e têm que ser de maneira concisa. A gente usa muitas vezes formas, contrações de palavras, de expressões, porque essas informações para chegar nos navios, elas dependem do sistema de comunicação. Então, depende de rádio, transmissões via rádio, e principalmente por satélite. E essas informações por satélite, elas são muito caras para transmitir para o mar, né? Então, quanto mais enxuta a informação, menos a gente paga, e também, para quem está a bordo, né, ler um texto muito extenso também não é muito agradável. Então, ele recebe essa informação. Esse boletim que os senhores estão vendo aí é em português, porque é uma versão que nós colocamos para os navegantes brasileiros, mas existe uma versão em inglês desse boletim que é transmitida para todos os navegantes, que é o padrão internacional. O próximo, por favor. Aí dá um outro clique, porque acho que ficou parte dos avisos aí, ficou para um lado. Foi não, tudo? Acho que não. Foi tudo. Foi, tá. Então, foi. Acho que foi. Aviso... Desculpa? Foi tudo? Não, okay. Então, foi. Agora tá aparecendo na tela agora para mim aqui. Voltou a aparecer. Ué? Mistério. Mistério. Bom, esses são os nossos avisos meteorológicos emitidos. Nós emitimos avisos em situações específicas de mau tempo. São situações que podem apresentar risco para os navegantes, né? Mas isso depende muito da embarcação, né, que está operando. Então, assim, para as áreas costeiras, por exemplo, a situação de vento, nós emitimos avisos acima de força 7 na escala Belfort, que é uma escala de vento para o mar, que equivale a aproximadamente 28 nós, né, a partir de 28 nós. Então, um navio, uma embarcação que está na área costeira, a gente pressupõe que são embarcações menores. Então, para as áreas costeiras, a gente passa avisos a partir de 28 nós. Para as áreas oceânicas, apenas acima de 33 nós, que são embarcações maiores. E aí seria força 8 na escala Belfort.
Agora, mar, por exemplo, áreas costeiras, quando atingem ondas acima de 3 metros, para as áreas oceânicas, que é a sul e a norte oceânica, acima de 4 metros. A gente define ressaca, né, aviso de ressaca, ondas de 2,5 metros atingindo a costa, mas não que a 2,5 metros se aproximando da costa, né? São situações específicas que nós temos a previsão de que o mar pode ter uma atividade anormal sobre a costa. A definição de ressaca é um avanço das ondas além da faixa que normalmente ela atua. Né? Então, não é só as ondas altas, né, na praia, normal. Né? Então, isso acontece normalmente quando a gente tem uma maré muito elevada. Então, quando a gente tem uma lua cheia ou lua nova, que é chamada maré de Cizígia, que as marés são muito amplas. A gente é favorável a eventos de ressaca. Então, se as ondas estão altas com a maré elevada, a gente pode ter um evento de ressaca. E também, como nós temos a maré meteorológica, também o vento, ele também pode levar a maré. Então, são situações que os meteorologistas vão avaliar, e quando a gente emite esse aviso de ressaca, é essa condição que a gente está se reportando. Mas a gente tem que usar um limiar de ondas, então são 2,5 metros. Então, quando a gente vê lá no modelo numérico, ou então as boias registram, né, ondas de 2,5 metros muito próximo à costa, aí a gente emite um aviso de ressaca. A baixa visibilidade é quando é a visibilidade horizontal, né, que o navegante navegar com visibilidade abaixo de 1 quilômetro é chamada navegação restrita. E aí ele vai ter que ter vai ter que adotar algumas medidas a bordo para não causar um acidente. Então ele reduz a velocidade, não pode navegar com uma muito elevada, ele vai ter que apitar o navio a todo momento. Não sei se já viram os navios aí numa situação dessa, mas ele apita, a cada 5 minutos ele solta um apito, que é porque se tiver alguma embarcação menor próxima, sabe que vai ter um navio ali nas proximidades ambos vão ter que ter muita cautela na navegação. Então, quando a gente prevê situações, por exemplo, de nevoeiro no mar, névoa, nevoeiro, a gente passa um aviso de baixa visibilidade. E o aviso especial, que é mais recente, né, nós começamos a emitir a partir de 2010, né, porque com o evento Catarina, né, vocês devem lembrar aí, em 2004, nós tivemos foi 2004 ou 2005? Agora eu não lembro. 2004. 2004, né? 2004. O ano que eu estava entrando para a faculdade, 2004. Em 2004, nós tivemos o Catarina, né, no sul do país, e foi um evento, assim, muito anômalo, né? A gente não estava acostumado com aquilo. Os meteorologistas, na época, tiveram dúvidas sobre o que se tratava, né, o fenômeno. Sabia que era algo intenso, um ciclone intenso, mas ele tinha características tanto de um furacão quanto de um ciclone extratropical. E o processo de formação dele não foi nada parecido com um ciclone tropical que forma, por exemplo, no Caribe, né? Não tinha nada a ver. Foi uma baixa que se desprendeu de um sistema frontal e que teve um deslocamento anômalo para o oeste e depois começou a ganhar características ali de um furacão, apresentou um olho. Então, aquilo, na época, gerou muita perplexidade nos meteorologistas, né? Teve uma dificuldade com a defesa civil, e aí foi visto que era necessária uma coordenação maior, né, em eventos desses. E aí foi feita uma reunião em 2010, foi sediado lá no Centro de Hidrografia, com algumas instituições, são as principais assim, de meteorologia no país. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, a Marinha, a Força Aérea e mais algo que agora eu não me lembro. Mas eles se reuniram e começaram a discutir a respeito de medidas para que tivesse maior coordenação em previsão e aviso do fenômeno. E aí foi criada uma publicação, que na realidade já existia, era as normas da Autoridade Marítima para a Meteorologia, que a gente incluiu uma parte relacionada à parte de ciclones tropicais. E aí, nessa época, que foi criada uma lista de ciclones, uma lista de nomes para ciclones subtropicais e tropicais na nossa área. Então, quando nós temos um ciclone subtropical ou tropical, a gente dá um nome especial para ele, para que marque o fenômeno, né, para que a gente tenha uma identificação dele. E nós, durante essa reunião, né, definimos o que fazer, né, em termos de comunicação. Né? Então, o CHM, como esses ciclones formam sobre o mar, né, é quem vai gerenciar a situação, mas a gente tem que entrar em contato com todos os órgãos para poder definir o que é o fenômeno, primeiro, porque muitas vezes, quando esse fenômeno surge, a gente não consegue identificar logo de início, e definir tecnicamente o que é, e depois fazer uma nota à imprensa em conjunto.
e a divulgação toda em conjunto, para que todo mundo fale a mesma coisa, né, e para não gerar, né, confusão. Aí pode passar, por favor. O próximo slide, né, ele mostra aí a nossa cara dos avisos de mau tempo. É como aparece no site lá do CHM e como é transmitido para o mar. Está em português também, porque é a transmissão que nós fazemos para os navegantes brasileiros. Tá? Então, nós dividimos por área e aí colocamos todos os avisos que estão em vigor para aquela área. Agora, recentemente, a gente está com poucos avisos, então tem aí 3 avisos só, mas a gente tem, muitas vezes, no inverno, tem muitas frentes frias passando, muitos avisos. Então, às vezes, tem 20 avisos de mau tempo simultaneamente. E aí tem uma identificação dele, tem um número. Então, a gente já está no aviso 1449 do ano, né? E aí o tipo de aviso, e a gente fala que descreve o período, né? Quando é que foi emitido, a área de atuação, a hora que ele começa e a situação, né, que vai ser enfrentada. Vento de Nordeste, por exemplo, força 7,8, que é para o navegante. A validade dele e se ele está substituindo algum outro aviso que já estava em vigor. Então, ele tem essa cara aí. Depois a gente transforma essas informações em outros textos, em outros produtos, de maneira que uma pessoa mais leiga entenda, né, esses avisos. Por favor, próximo slide. Nós mantemos na página do Centro de Hidrografia, na internet, um boletim que é chamado Previsão Meteorológica, que é um resumo das condições da nossa metária, né? Nossa metária 5. E aí ele vai descrever os avisos que estão em vigor. Então, vai ser um texto só resumindo o que está acontecendo, vai resumir o principal, o que está acontecendo. Uma frente fria está passando, está gerando vento, onda, e aí as pessoas que são mais leigas, elas costumam olhar mais a previsão meteorológica, né? Usam bastante, né, a previsão meteorológica. Aí, por favor, próximo slide. Eu vou falar sobre agora as previsões meteorológicas especiais. Essas são voltadas mais para a Marinha, né? É interno, mas nós temos algumas previsões especiais que são disponibilizadas na página também do CHM. Aí pode passar, por favor. Então, aqui nós temos as operações navais e aeronavais, né? Como eu disse, aquela vertente militar, né? Nós fazemos previsões para todos os navios da Marinha quando vão para o mar. Então, eles solicitam ao CHM um boletim de previsão, ele diz para a gente, né, o navio, né, diz para a gente para onde ele está indo, e aí a gente vai fazer uma previsão ponto a ponto para onde ele está indo. E gera alguns produtos também, além do boletim, né? Muitos navios têm acesso à internet no mar, então recebem produtos gráficos, né? Então, tem uma figura aqui mostrando um produto que é chamado auxílio à decisão, que é para o navio saber em que área ele pode operar ou não, de acordo com a operação que ele está fazendo, que é a condição que ele pode enfrentar, né? Aí, próximo, por favor. Aí nós temos aqui as comissões hidrográficas e oceanográficas. Nós, nos nossos navios, do grupamento de navios da DHN, vai para o mar fazer levantamentos, tanto da parte de cartografia, oceanografia, lançamento de boia, a gente faz previsões meteorológicas também específicas, né, para dar apoio aos navios. Porque, por exemplo, para operar, para lançar boia, o navio ele não pode estar numa situação de ondas, por exemplo, elevadas, porque o navio tem um guincho que puxa essa boia de dentro do navio para fora. Se o navio estiver balançando, o risco de ter um acidente é muito grande e até jogar alguém no mar, né? Então, ele tem uma condição de operação aí, por exemplo, o ideal é 1 metro, no máximo, de onda. Passou disso, ele tem que esperar uma janela meteorológica para poder lançar essa boia. A mesma coisa aqui para o lançamento dessas garrafas que estão aqui dentro de um equipamento oceanográfico, chamada Rosset, que tem vários sensores de oceanografia. Esse carrossel de garrafas vai para o fundo do oceano e faz coleta de amostras, né? Tanto de água e alguns outros equipamentos fazem coleta de amostras também do fundo do oceano. Para jogar também isso no mar, precisa de uma condição de tempo e mar mais tranquila, porque muitas vezes acontece de não conseguir operar por conta de ondas mais elevadas, né? E quando a situação está desfavorável, acontecem acidentes. Já aconteceu de perder a Rosset inteira, porque rompeu lá, porque o navio estava jogando muito, rompeu um cabo e foi para o fundo do oceano e perdeu o equipamento, né? Então, um prejuízo enorme. Aí, o próximo, por favor. Nós também elaboramos previsões meteorológicas para as buscas e salvamentos.
existe também não só a Organização Meteorológica Mundial, né, como a Organização Meteorológica, a Organização Marítima Internacional. Essa organização, ela definiu as áreas, a metárea, né, a metárea 5, metárea 6, as metárias, a divisão dos oceanos como um todo, para a previsão meteorológica, mas também dividiu para buscas e salvamentos. Então, a nossa área, a metárea 5, que é a área de previsão, não é igual à nossa área de busca e salvamento. Observa que o desenho dela é diferenciado, né? Mas o Brasil é responsável por fazer buscas em acidentes de navegação, acidentes aéreos que aconteçam nessa área marítima. Então, passa, por favor, próximo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de operações de busca e salvamento, né, que ocorreram. E, então, acontecem tanto no mar quanto em rio. Tem aqui uma embarcação aqui emborcada, né, virada no Rio Amazonas, por exemplo. E aqui a gente tem uma foto, né, de uma tragédia que aconteceu em 2009, que foi o voo da Air France, né, que caiu no limite da nossa área de busca e salvamento, entre o limite da área brasileira e a área francesa. Porque a França tem uma área adjacente à nossa. E aí a gente teve que enviar navios para fazer buscas naquela região. Então foi um período bem longo que a gente ficou fazendo, prestando informações meteorológicas, né, para a área. E foi um desafio, né, porque a gente teve que informar correntes marítimas com muita precisão para essa área para conseguir acompanhar. Na realidade, a gente fez o contrário, a gente não estava querendo acompanhar para onde estavam indo os destroços. A gente encontrava os destroços, né, a Marinha encontrava os destroços, reportava para a gente tentava fazer o contrário, ver de onde esse destroço veio, porque na época não tinha sido encontrada a caixa preta do voo, né? Então, eles queriam fazer uma reconstituição de onde estava o avião no fundo do mar e onde estava a caixa preta, né? Então, outras situações de SAR, né, de busca e salvamento. Porque salvamento não é só salvamento da pessoa, né, que é o principal, mas, por exemplo, a Bacia de Campos teve um grande vazamento de petróleo, né, alguns anos atrás, da empresa Chevron, e foi aberto uma busca e salvamento, né? Então, vários navios da Marinha foram para a região para tentar conter o óleo e fazer o monitoramento da região, e a gente ficou fazendo o acompanhamento meteorológico dessa área também. E recentemente, né, vocês devem ter acompanhado o vazamento de óleo que a gente teve no Nordeste, né? E, inclusive, eu tive que ir para um gabinete de crise, porque quando começaram as primeiras manchas de óleo, né, foi aberto um gabinete de crise pela Marinha, que aí reuniu várias pessoas, não só da Marinha, mas algumas outras instituições externas de pesquisa, para fazer o acompanhamento meteorológico e principalmente oceanográfico, porque o desafio era descobrir para onde aquelas manchas estavam indo, né? Então, e se poderia acontecer, tentar descobrir de onde elas estavam vindo, qual era a origem, e descobrir para onde elas estavam indo e qual praia atingir. Então, a gente teve que fazer um acompanhamento ali de ondas e principalmente corrente muito, muito grande. Aí o próximo, por favor. Aí só mostrando o que acontece aí, quase sempre, né, a gente ouve falar, a Marinha fez busca, pescadores, veleiro que se perde, pessoas que vão atravessar o mundo no veleiro e acabam ficando à deriva. Então, os navios, quando eles estão no mar, eles têm os navios, né, a Organização Marítima Internacional, ela exige que todas as embarcações tenham equipamentos a bordo que dê o posicionamento dela. E em casos de acidentes de navegação, esse sistema é acionado. Então, mesmo que ele perca toda a comunicação com a Terra, ele consegue emitir um sinal de emergência e a Marinha sabe onde essa embarcação está. Ou aproximadamente a área onde ele está, porque muitas vezes a embarcação emite o sinal e afunda, então perde-se o sinal. Então, acionado alguns navios, aeronaves, eles têm que ir para aquela região fazer a busca. E aí, tudo isso nós estamos lá fazendo a previsão, porque a gente tem que fazer o acompanhamento do navio e fazer a previsão ali para a área, para busca e salvamento. O próximo, por favor. A gente internamente também faz previsões para a missão de paz no Líbano, então isso é um desafio. No próximo slide a gente tem um mapa para a área que a gente faz a previsão, né? Não é uma área que a gente está acostumado a fazer previsão, que a missão de paz é exatamente nessa área que está aí com um quadradinho vermelho aí marcando, né? O litoral do Líbano e proximidades ali de Israel também. Então, é uma área que a gente não está acostumado com a climatologia, mas acaba que a gente, pela experiência, fazendo a previsão, a gente já consegue entender como é que funciona ali o tempo e as ondas.
E apesar de ser uma área aparentemente abrigada, né, porque parece ser uma grande lagoa, né, Mediterrânea, mas não, ele é uma região muito complicada, porque existem ventos muito fortes nessa região, e aqui são ondas imensas. Então, às vezes, tem 12 metros de onda dentro do mar Mediterrâneo. Então, tem um trânsito de navios aqui intenso, então, muitas vezes interrompido. E os navios da Marinha, às vezes, quando estão passando, acontece isso. Aí tem que se abrigar numa ilha no Mediterrâneo, né, ir para a próxima costa para esperar passar, e aí sim ir lá em direção ao litoral do Líbano. Nós tínhamos também a missão de paz no Haiti, mas acabou, acho que uns 2 anos atrás. E para a gente era mais complicado ainda, porque o Haiti está no meio do Caribe, então a gente tinha que fazer previsão de furacões também, então era complicado. Aí no próximo, é só para mostrar também um outro desafio nosso de previsão que a gente tem que elaborar, que é a viagem de instrução dos alunos da Escola Naval, né, os guarda-marinhas. Quando eles terminam a formação do oficial da Marinha, né, esses são oficiais, não são do quadro técnico, esses são os oficiais que se formam pela Escola Naval, né, são aqueles voltados para trabalhar nos navios mesmo. Né. Quando eles terminam a Escola Naval, eles vão para uma viagem de instrução, que é para aprender, né, a vida de bordo e para aprender navegação. Então, cada ano é diferente. Um ano eles vão para a Europa, depois para os Estados Unidos. Esse ano, por exemplo, por causa da Covid, eles só foram para os Estados Unidos, então agora no Caribe, e vão descer pelo Pacífico, vão atravessar o Canal do Panamá e vir pelo Pacífico. Então, cada ano muda. Então, eles mandam para a gente uma solicitação de previsão e a gente vai acompanhando ponto a ponto. E muitas vezes muda, né? No caminho, a trajetória muda, porque os ventos, condições de vento, condições de corrente, fazem com que a velocidade do navio seja completamente diferente. Então, às vezes ele está bem mais rápido, às vezes mais devagar, pega ondas de través ou ondas de proa que acabam reduzindo a velocidade. Então, ele muda, né, a sua posição, né, acaba mudando do planejado. Então, ele tem que avisar para a gente que teve algum tipo de mudança para que a gente consiga fazer o acompanhamento. O próximo, por favor. Essa é a previsão, a parte de meteorologia antártica operacional, né, que nós emitimos. Essa é a nova estação, tá? Essa aqui é a foto da nova estação já, que está bonito, foi inaugurada esse ano, né, na Ilha Rei Jorge. A nossa, em 2012, pegou fogo, né, a comandante Ferraz pegou fogo, e aí ela conseguiu ser reconstruída, foi terminada agora, no início desse ano, foi inaugurada agora. E nós temos 2 navios polares, o Oceanográfico Ari Rangel, que é apropriado para águas polares também, apesar de não ser polar, e o navio polar Almirante Maximiano. O Ari Rangel é onde normalmente os meteorologistas embarcam. Eu, quando fui em 2015, eu embarquei no Ari Rangel, e daqui que eu fazia as previsões e dava apoio para os 2 navios e para a Estação Antártica. E o Centro de Hidrografia também emite previsões para a Estação Antártica, né, todo ano. Né, a gente, depois que os navios saem de lá em início de fevereiro, ou então final de fevereiro, a Estação Antártica continua sendo guarnecida. Então, existe uma equipe de pessoas militares lá, com especialidades diferentes que vão manter. Por volta de 15 militares ficam lá o ano inteiro. Então, vão ficar o inverno antártico lá. Então, a gente faz previsões ao longo de todo o ano para a estação e envia por e-mail para eles. E para os polares é só o período de operações, que começa em outubro e termina em fevereiro. Exatamente porque fora desse período está tudo congelado. Então, os navios não conseguem chegar lá. De nenhum país consegue chegar. Então, a gente suspende. Ao próximo slide, por favor. Então, são alguns produtos que nós oferecemos, né, em apoio à Operação Antártica. Nós geramos algumas cartas de gelo com base em dados de satélite. Né, a gente tem um setor, uma seção, né, de sensoriamento remoto lá no CHM, que pega essas informações pelo sistema Webcast e faz a transformação das informações em figura. Então, transforma em figuras com cores que a gente consegue ver onde tem mais, onde tem menos gelo para operar. Aí o próximo, por favor. E existe um boletim que nós fornecemos, que é o chamado boletim glaciológico. A gente emite toda semana esse boletim. Então, esse aí foi o penúltimo emitido. Não, foi o último emitido. Essa semana a gente não emitiu dessa semana a gente vai emitir amanhã. Esse é o 17 de novembro, foi o último. A gente faz uma descrição da situação geral do gelo na região de operação. Então, aqui tem uma imagem de satélite mostrando aqui em destaque a Ilha Rei Jorge. Essa ilha que está mais ao norte aqui. Então, ela é onde está a Estação Antártica.
E o navio, ele opera em toda essa área. Tudo que está meio esbranquiçado, azulado aqui, são ilhas, né? E os navios da Marinha, eles operam nessas regiões. Eles levam os pesquisadores, né, para várias ilhas, deixam pesquisadores, aí depois voltam para buscar eles, ou então vai lá e fica acompanhando coletas de amostras. E aí, para essas operações, a gente precisa saber exatamente como está a condição de gelo, senão o navio não consegue navegar. Por exemplo, o Ari Rongel, ele tem um limite. Se ele passar de 60 centímetros de gelo, ele não consegue passar. A espessura do gelo marinho, né, se for 60 centímetros, ele não consegue passar. Então, a gente faz esse acompanhamento e aí faz um boletim para todas as áreas de operações, né, do navio e descreve, a situação de gelo está assim, concentração de gelo, qual o tipo de gelo que está na área, isso com base nas imagens de satélite, e existem alguns serviços especializados em glaciologia, né? Nós não somos especializados em glaciologia, então esse boletim não é um boletim tão profundo, né? E também nós não temos autonomia para gerar essas cartas específicas de gelo para lá. Então, a gente fornece de alguns serviços que já tem essa expertise, como o serviço chileno, o serviço argentino, que estão ali na beira da Antártica, né? E o serviço americano também, que dá apoio tanto para a estação antártica deles, quanto para a estação ártica, né? Na verdade, o Ártico não tem estação, no Ártico eles fazem acompanhamento por conta da navegação naquela área. Então, a gente pega essas informações todas e a gente consegue fazer também interpretação dessas imagens e acaba descrevendo no boletim, fazendo um resumo de tudo que está acontecendo ali. Aí pode passar, por favor. E aí, passando agora para os recursos que nós temos para a elaboração de todos esses produtos, né? Desses boletins de previsão, tanto o boletim para todos os navegantes, quanto para os da Marinha específicos, né? A gente utiliza... Pode passar, por favor. Nós utilizamos... dá o segundo clique, que vai aparecer outra. Apareceu tudo? Acho que sim. Sim, tá. Nós utilizamos alguns modelos numéricos que eu comentei lá no início, né? Nós temos 2 modelos regionais, que são modelos específicos para a nossa área, que ele está já no corte, ele pega só a nossa área de responsabilidade, que são os modelos Cosmo e o modelo WRF. Tá? O modelo Cosmo, ele é alemão, e o modelo WRF é americano. E nós usamos, como os dados de entrada dele, né, o pano de fundo desse modelo é um outro modelo global chamado ICO, que é alemão também, e o outro que é o GFS, que é americano. O modelo GFS e o WRF, eles são gratuitos, e a gente tem acesso aos dados pela internet mesmo, a gente pega esses dados e roda o modelo WRF. Mas o modelo ICON e o Cosmo, não. Então, nós temos um contrato com o DWD, que é o Serviço Meteorológico Alemão, e aí a gente comprou a licença do modelo Cosmo para a nossa área, e a gente recebe diariamente os dados dele, do modelo global deles, do modelo ICON. Então, a gente roda esses 2 modelos, para ter 2 opiniões e também para ter uma contingência, porque às vezes acontece do modelo Cosmo dar algum problema na rodada. E aí, se a gente não tem nada, como que a gente vai gerar informação, né? Então, a gente tem que ter uma segunda opção, nesse caso é o WRF. Pode passar, por favor. Esse slide agora ele mostra os modelos de ondas, né? Aqueles que eu mostrei são os atmosféricos. Mas nós rodamos um modelo de ondas, que é o WaveWatch 3WW3, e ele tem como dados, como forçante, né, para a formação das ondas, o vento dos modelos ICON, GFS e Cosmo, dos 2 modelos globais e do modelo Cosmo. E aí nós geramos uma série de produtos e a gente compara eles para ver qual está mais adequado à realidade. E aí a gente vai usar esses produtos. Aí só aqui uma sequência de slides que eu vou mostrar só os exemplos dos modelos que nós utilizamos. Então, esse é o modelo atmosférico regional Cosmo. Então, a gente tem alguns cortes desse modelo para áreas específicas. Então, tem aqui a Metária 5, que é a nossa área principal, né? Então, aqui tem informações, por exemplo, de altitude, o jato em altos níveis, tem pressão em superfície, e tem um corte aqui mais detalhado, que a gente roda esse modelo, o Cosmo com a Metária, né, que pega a área da Metária, a resolução dele é de 7 quilômetros. E a gente tem uma resolução um pouco mais refinada, ou seja, a gente consegue resolver as equações da atmosfera em pontos mais próximos nesse outro aí que está à direita, que é o modelo Cosmo 2.2 quilômetros. Então, como essa área aqui é uma área bem complexa para a gente, que pega o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, porque tem uma grande movimentação de embarcações,
aí a gente tem que dar um detalhamento maior, muitas vezes, aqui. Então, a gente roda o modelo com 2,2 km para essa área. Aí, o próximo, por favor. Esse é o modelo WRF, que é bem parecido com o modelo Cosmo, né? A saída dele é bem parecida, só muda um pouco aqui o tamanho da área, mas a gente roda ele também para as mesmas áreas, tanto para a Metália 5, como a Antártica, que eu vou mostrar mais à frente, e a gente tem alguns cortes específicos dele para o sul, para o sudeste, para o nordeste, dependendo da área que a gente está fazendo a previsão. E aqui à direita eu estou mostrando os meteogramas, que não são previsões, não são campos meteorológicos, porque à esquerda, né, você está tendo uma visão de uma área, enquanto à direita eu estou vendo um ponto. Então, esse ponto aqui eu não estou conseguindo ler qual é, mas é um... Rio Grande. Rio Grande, né? É o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, a gente está vendo um ponto e vendo as variáveis meteorológicas aqui ao longo do tempo. Então, é uma informação pontual. Então, a gente olha tudo isso. Diariamente, a gente faz um briefing meteorológico às 10 da manhã. Então, a gente junta os meteorologistas, né, lá do CHM, e a gente vai discutir as condições. Então, o meteorologista que está de plantão, ele vai fazer um compilado de tudo, vai mostrar os dados observados, depois vai partir para a parte de modelagem. Então, ele vai mostrar o que os modelos estão mostrando. Então, a gente bota lado a lado os modelos e vê o que cada um está mostrando para frente. E às vezes a gente fala, não, esse modelo está vendo isso aqui, não pode ser, isso aqui não é verdade, então desconsidera isso porque tem alguma coisa errada. Ou então, os modelos estão convergindo para aquela situação, então a gente tem mais confiança para passar um aviso meteorológico, por exemplo. Aí o próximo, por favor. Esse é o modelo atmosférico o global, o ICON. Né? A gente usa também alguns dados deles, algumas informações dele para fazer previsões fora da Metália, mas, como pode ver, ele não a gente não tem um detalhamento muito grande na nossa área. Então, essa visão geral dele aqui, a gente não consegue ver muita coisa aqui na área. O modelo Cosmo, ele pega as informações que estão no modelo ICON e aí serve de pano de fundo. Ele vai rodar os modelos com base no modelo ICON, que é o global. Tá? Então, a gente recebe diariamente esse corte, né, que vai desde 70 norte até 75 sul, e pega aí de, acho que 20 oeste, 20 leste até 90 leste. Desculpa, 90 oeste também. É uma área bem grande, né? E aí a gente faz os cortes que a gente deseja aqui e também gera os modelos regionais. Aí o próximo, por favor. E aí esse é o modelo Cosmo para a Antártica. Então a gente precisa dar previsões muito detalhadas para a região da Antártica. Então ali está, vocês vão observar ali na parte mais em cima ali da figura à esquerda, ali a pontinha da América do Sul. Né? Então tem ali o Chile, o sul do Chile e o sul da Argentina. Né? E a Antártica está um pouco mais abaixo. Então tem a Península Antártica e a Estação Antártica fica numa ilha ali próxima à península. Tá? Então os navios atravessam ali o chamado Estreito de Drake, que vai do sul do Chile até a Antártica, e ali é um canal complicado, ali é uma passagem complicada, porque olha o tamanho do ciclone que está passando ali, né? Um centro de baixa pressão enorme, né, que está avançando pelaquela região, que gera ventos muito violentos. Então, às vezes, é impossível passar por ali. As ondas chegam a 20 metros, então é impossível passar. A gente tem que esperar um momento para o navio atravessar em segurança. Então, às vezes, a espera são dias. Né? Às vezes, a janela meteorológica, né, que a gente chama de janela, que é o momento para a travessia, às vezes demora dias para acontecer, né, para que a gente consiga atravessar. E quando vai, tem que ter bastante certeza, porque é de um dia e meio a 2 dias de navegação sem terra por perto. Então, se no meio do caminho tem algum problema, né, vai ser difícil voltar para o porto. Então, é um dia e meio, são 36 horas a 48 horas de navegação direto. Então, o meteorologista, quando está aqui, agora, por exemplo, a gente está com uma meteorologista embarcada lá, a Tenente Dione, ela está embarcada fornecendo previsões para os navios, né? Ela está para atravessar agora. Não, na realidade, já atravessou, já fez a travessia, mas ela teve que esperar uns 5 dias para atravessar. As condições do tempo estavam ainda ali na área. E aqui à esquerda tem um corte, né, do mesmo modelo, só que pegando especificamente ali as ilhas que os navios operam com os pesquisadores. E ali muda muito, dependendo da posição dos sistemas meteorológicos, o vento varia imensamente. Então, o comandante do navio, ele vai pegar as informações do meteorologista para saber onde ele vai operar. Se ele vai para uma ilha ou não.
ou então se muda o planejamento, em vez de para uma ilha ir para outra. Então, isso acontece muito lá com a informação do meteorologista. O próximo, por favor. E aí são os modelos de ondas. O WaveWatch 3, da mesma forma, um corte para metade 5, e aqui um corte específico para o sul e sudeste, mostrando as ondas. Esse campo à esquerda, né, ele está mostrando aqui períodos de pico, que é o período das ondas, né? Período das ondas aqui a gente consegue identificar os marulhos, né, que estão se deslocando, que são ondas com comprimento de onda muito elevado, que são muito energéticos, que chegam, às vezes, causando ressaca na costa. A gente usa esse campo para isso. E o que está aqui à direita, que é um campo mais setorizado, ele mostra a altura das ondas. E o que está pintado aqui de azul e verde são as áreas onde nós temos que passar aviso de mau tempo. Então, para as áreas costeiras, acima de 3 metros, a gente tem que passar aviso. Então, aqui passaria um aviso para a área Delta, para a área Bravo, para a área Charlie, que está ali no litoral de São Paulo, de Santa Catarina, Paraná, e Rio Grande do Sul, né? Então, uma área de mau tempo aqui. Próximo, por favor. Da mesma forma, temos o modelo WaveWatch para a região antártica, né? A gente, para a travessia, então aqui a gente está vendo aqui ondas de 7 metros ali chegando ali no sul, né, do Chile, no Estreito de Drake. Então, para o navio, isso aqui já seria uma situação muito desconfortável. Acima de 4 metros já é ruim, mas ele suporta até 8 metros, né? Na especificação técnica do navio, ele pode operar até em 8 metros. Mas eu que passei por uma situação dessa, com um navio com 8 metros, né? É uma situação muito ruim para quem está a bordo, porque nada consegue parar dentro dos compartimentos. A gente tem que ficar amarrado o tempo inteiro, né? A gente deita, né, nas camas e tem que se amarrar para não cair da cama. E parece que você está numa montanha-russa. Então, é muito ruim. É horrível. O tempo todo dopado, né, com remédio, porque a gente não consegue. Mas, então, e também tem a questão da segurança, porque o navio, ele é uma bomba relógio, né? Porque ele tem uma quantidade de combustível enorme e tem muitos equipamentos, principalmente para a Antártica. A gente leva muitos suprimentos para a estação antártica. Um acidente pode gerar uma complicação lá muito grande, né? Vazamento de combustível, né? Cair, embarcar o helicóptero que está dentro do navio. Então, era uma grande preocupação do comandante com as aeronaves que ficam na parte externa do navio. Então, a gente ficava sempre preocupado com as ondas, porque o balanço podia, né, se fosse muito elevado, podia jogar uma aeronave, né, um helicóptero no mar. Né? Então, toda vez que tinha mau tempo, eles tinham que amarrar tudo de um jeito bem mais seguro, porque tinha esse risco. O próximo, por favor. Temos também um modelo, a gente roda um modelo Raikon, ele é um modelo oceanográfico, ele não informa ondas, ele forma temperatura do mar, né, superfície, em algumas profundidades, e correntes. Tá? Esse modelo ele é rodado em parceria com a Petrobras. Tá? Não é só... É o conhecimento técnico da Petrobras, de técnicos da Petrobras, que conseguiu implementar esse modelo lá, e agora a gente está... os técnicos do CHM estão já capazes de rodar esse modelo por conta própria, mas o modelo é rodado lá no CHM mesmo, nos computadores do CHM. Então, trabalham alguns civis da Petrobras junto com a gente na previsão numérica. E a próxima, por favor. E monitoramento, né? A gente não se baseia apenas na modelagem, né? A gente tem que estar o tempo todo, principalmente quando está de plantão, de olho no que está acontecendo na metária. Então, a gente tem que ter um sistema de observação, né, constante. Então, a gente tem algumas maneiras de observar, de dados coletados, né? A gente não tem infelizmente, muitos dados de navios e de boias no Oceano Atlântico Sul, né? É uma região muito complicada de observações. Então, o que a gente procura fazer? Suprir isso com sensoriamento remoto. Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo um ciclone extratropical, né, com uma frente fria, com uma circulação bem grande aqui, com ventos bem fortes na área alfa, que é aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e aí a gente consegue, a partir disso, ver se os nossos modelos estão coerentes, se ele está conseguindo identificar essa situação, se a intensidade dos ventos está batendo com o que o satélite está estimando para a superfície do mar, né? Ou não, ou se ele está errado. Então, com base nisso, a gente vai ter essa ideia, ou então ver qual modelo está mais próximo da realidade, e também confirmar depois os avisos
a gente passa, porque a gente passa uma sequência de avisos, mas a gente não passa o aviso simplesmente, depois a gente confirma também se esse aviso aconteceu ou não. Então, os técnicos vão pegar todas as situações previstas e comparar com a realidade e ver o nosso índice de acerto. O próximo, por favor. E aí, a última etapa da previsão, né? Como é que a gente faz a disseminação? Não adianta nada a gente gerar uma quantidade enorme de produtos e não conseguir que isso chegue aos usuários. O próximo, por favor. Existe um sistema marítimo de socorro e segurança marítima, né, global, né, que é o chamado GMDSS. É coordenado pela Organização Marítima Internacional. Esse sistema ele define o que cada navio tem que ter a bordo em termos de comunicação, e isso depende da área que ele opera. Por exemplo, um pesqueiro que é pequeno, ele não pode se afastar muito da costa, então ele vai ficar nessa chamada área 1, que está aqui no mapa, aproximadamente 25 milhas da costa. Aí tem a chamada área 2, que é até 150, e além disso a área 3. Então, dependendo do tipo de embarcação que está navegando, ele tem que ter um sistema de comunicação, e também sistema de comunicação para recebimento de informações meteorológicas. Não é só de meteorologia, né? Ele tem que ter alguns sistemas, por exemplo, para alertar se ele está tendo algum problema no mar. Se ele está, por exemplo, afundando, ou então está entrando água no navio, se tem algum problema de máquina. Então, existem sistemas específicos para alertar isso, e nós lá não somos responsáveis por essa parte de monitoramento e busca e salvamento. Existe um outro órgão na Marinha, né, que faz essa coordenação, que é o chamado Salvamar Brasil, que fica aqui no Rio de Janeiro também, fica ali no Distrito Naval, no centro do Rio, e ele que coordena isso. Ele tem um grande painel em que ele vê todas as embarcações que estão na nossa área, e quando uma embarcação tem algum problema, ela vai, aciona esse alerta, e aí a gente sabe onde essa embarcação está, onde ela teve problema. E aí vai ser o Salvamar que vai acionar os meios, né, os navios que vão lá fazer a busca e salvamento. Mas esse sistema, ele contempla também as informações meteorológicas, né, informação de segurança marítima. E aí, dependendo do tipo de área que ele está operando, ele tem que ter um rádio VHF, um rádio UHF, ele tem que ter um receptor de satélite. Então, dependendo do tipo de área, muda o equipamento, né, que ele vai receber os dados. Pode passar, por favor? Então, nós fazemos a transmissão das nossas informações por satélite, é o sistema prioritário nosso, é o mais, assim, o que é obrigatório mesmo pela OHI, né, desculpa, pela Organização Marítima Internacional, que é via satélite, o Inmarsat. A gente utiliza uma constelação de satélites geoestacionários, a gente pega nossas previsões, tanto o boletim Meteoro Marinha, 2 vezes por dia, uma de madrugada, às 4h30 da manhã, e outra às 4h30 da tarde, envia para uma estação terrena na Holanda, e ela envia para o satélite, e o satélite retransmite para os navios no mar. Então, nosso satélite geoestacionário está posicionado basicamente aqui em cima do Atlântico Sul, em cima do Brasil, praticamente, quase Brasil mesmo. E ele tem uma grande área de cobertura, e ele vai transmitir nossas informações para toda essa área. O navegante que esteja na Metária 5, ele vai configurar o seu equipamento para receber as informações da Metária 5. E quando a gente envia as informações para o satélite, tem um código que diz a área que a gente está enviando a informação, qual tipo de informação, né, ele vai saber tudo isso, né? Então, ele vai ligar o equipamento dele na hora específica que a gente está fazendo a transmissão para receber. Nós também transmitimos via rádio, VHF e HF, para esse aqui, VHF, principalmente para os navios que estão mais próximos à costa, no canal 16, e o canal 421 em HF, que são ondas longas, né? Ondas ondas em alta frequência, e que tem um alcance muito maior. A VHF é próxima à costa e a HF são distâncias bem maiores. E aí a gente conta com a colaboração da Rede Nacional de Estações Costeiras, que não é da Marinha, é uma rede gerenciada pela Embratel, que também ela executa o chamado Serviço Móvel Marítimo. Então, ela presta todo o apoio aos navegantes, recebe informações deles e necessidades dos navegantes, faz comunicação com terra também, o navegante, às vezes, quer fazer uma ligação, vai direto para essa estação, e ele também fornece informações meteorológicas, e transmite em alguns horários as informações de meteorologia
e também sob demanda. Se o navegante quiser, por exemplo, saber os avisos de mau tempo, ele entra em contato com uma estação e pergunta quais são os avisos para a área, e vão passar para eles por rádio. O próximo, por favor. Nós temos também a Estação Rádio da Marinha do Brasil. Ela faz transmissões tanto para os navios da Marinha quanto para navios civis, né, os navios mercantes. Existem algumas frequências específicas em alta frequência, né, em HF, que os navios vão sintonizar em determinados horários. Existe uma tabela que todo navegante tem a bordo, que ele sabe os horários que ele tem que receber isso. E a gente envia os nossos avisos de mau tempo e os nossos boletins meteorológicos através dessa estação. Fica aqui em Duque de Caxias, ela faz a transmissão. E também transmitimos as cartas meteorológicas, as cartas sinóticas, também para o mar, através de ondas em HF também. Ele pega a nossa carta, transforma, né, em informações, né, que vão ser transmitidas via HF, o navio recebe essa informação e reconstitui a carta a bordo e consegue visualizar. Isso para os navios que não têm internet, né? Hoje em dia, como a maior parte dos navios tem internet, acessa diretamente o site do CHM, né, onde tem a carta, e não precisa depender dos sistemas de transmissão HF ou VHF, porque fica muito mais simples, né? Mas a gente tem que ter esse sistema de stand-by caso aconteça algum problema com a internet. Não dá para depender somente da internet. Né? O próximo, por favor. Essa é a página do CHM, né, onde nós temos todas essas informações, tudo que eu falei aqui de previsões estão ali disponíveis. Então, tem aqui uma aba, Serviço Meteorológico Marinho, tem as previsões para a Antártica, os nossos boletins glaciológicos, as previsões para os navios da Marinha que estão lá na Antártica, para a Estação Antártica, tem os avisos de mau tempo, os dados das boias que estão disponíveis também ficam em tempo quase real, né? Quando entra aqui no link, ele direciona para um outro site que tem os dados em tempo real. Boletim glaciológico, as cartas, estações meteorológicas, os dados estão lá também, e uma série de informações aqui que são úteis para os navegantes e também para aqueles usuários que estão ali na costa, né? Então, a gente tem muitos usuários, surfistas, pequenos pescadores, pessoas que querem ir para a praia, às vezes pessoas que querem fazer festa, ligam para a gente e perguntam, né, a previsão, entra em contato com a gente lá, então a gente acaba informando, né, para essas pessoas também. O próximo, por favor. Nós temos um aplicativo chamado Boletim ao Mar. Atualmente a gente está com um problema na plataforma iOS, mas no Android ele está funcionando normalmente. Tá? A gente está tentando regularizar essa situação, né? É um pouco mais difícil submeter o aplicativo na plataforma iOS, mas o Android está funcionando certinho. E aqui nesse aplicativo a gente tem várias informações, avisos de mau tempo, boletim meteorológico, as cartas meteorológicas, meteogramas para pontos na costa, né, que vão mostrar a situação do tempo, a previsão do tempo para os próximos dias. Então ele tem essa carta. Então, clicando aqui no boletim ao mar, ele vai abrir um mapa, e aí, clicando na sub-área, na Alfa, na Bravo, na Charlie, ele vai dar se tem previsão de vento forte, ou não vai dizer, não tem aviso para essa área. Então, o navegante está navegando, por exemplo, na área Foxtrot, ali no Nordeste, na F, né? Ele vai clicar lá e vai saber qual é o aviso para aquela área. Esse aqui, por exemplo, é um aviso para a área Alfa, né, no sul do país. Então, um aviso de vento forte. O próximo, por favor. Nós temos uma página no Facebook. Então, nessa página, o que nós atualizamos? Além de colocarmos as cartas meteorológicas, que ficam lá também disponíveis, mas o principal são os avisos de mau tempo. Então, nós escrevemos os avisos de uma forma mais amigável, né? Então, não fica aquele texto padrão da OMM, ele fica um texto mais corrido, e aí a gente bota lá a hashtag Marinha Informa e diz o aviso para qual área, qual período. Então, agora a gente está com muitos seguidores, está com mais de 20 mil seguidores, e as pessoas costumam entrar em contato, tirar dúvidas, né, ali pelos avisos que a gente posta. Então, é uma forma de ter uma capilaridade maior das informações. O próximo, por favor. E nós também divulgamos muitas informações à imprensa, principalmente quando a gente tem sistemas muito intensos, com avisos aí na costa. A gente tem a emissão de notas à imprensa. A gente já diariamente, toda vez que emite um aviso de mau tempo, a gente gera uma nota
que é transmitida ao estado, à região que esse aviso está afetando. Então, existe um serviço de comunicação social na Marinha, na DHN, desculpa, que a gente pega essas informações, a gente emite a nota, manda para eles já tem uma lista de e-mails da imprensa, né, de repórteres de determinadas áreas, são por estado. Então, a gente separa as notas, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Então, dependendo da já manda diretamente para a imprensa local e faz a divulgação. Isso diminui muito o contato que a imprensa faz, né? Porque antes, quando a gente não tinha nota imprensa, qualquer aviso, a imprensa toda ligava para a gente. Então, a gente não conseguia trabalhar, porque era muita gente ligando o previsor diretamente e não conseguia fazer o serviço. Então, a nota imprensa se diminui muito e fica mais claro o que está acontecendo, né? E muitas vezes eles divulgam nos sites, no jornal, exatamente o texto como a gente colocou na nota imprensa. Outras formas de divulgação é que, quando tem sistemas meteorológicos muito intensos, né, ou que geram algum dano na costa, eles solicitam para a gente entrevistas. Então, aqui tem um amigo meu aqui, o tenente Diego Pedroso, né? Tá Pedrosa aqui, mas é Pedroso. Diego Pedroso, e ele aqui está dando uma entrevista para o SBT. Foi uma ressaca que pegou desde o sul do Brasil até o Nordeste. E aí entraram em contato para saber o que estava acontecendo e qual era a previsão. Aí fizeram a entrevista com ele lá no serviço mesmo. E também por rádio. Eu já dei algumas entrevistas para JB, para rádios locais do sul do país. Aí a gente, de vez em quando, faz algumas intervenções ao vivo lá, passa algumas informações ao vivo ou gravado também. Então, tem bastante demanda da parte de imprensa. E para encerrando, eu vou... Aí, pode passar, por favor, o próximo? Eu vou falar um pouco sobre a oceanografia, porque eu falei muito da meteorologia, né, mas não falei da oceanografia. A oceanografia ela é importantíssima para a gente. Na realidade, o SMM não é só meteorologia, né, ele é meteorologia e oceanografia. Então, a Superintendência de Meteorologia e Oceanografia é o serviço que permeia todos esses setores. E a interação oceano-atmosfera, para a gente, é fundamental, né? A previsão nossa depende muito do que está acontecendo no oceano, né? Então, a gente, quando tem os nossos briefings meteorológicos, às 10 da manhã, a gente tem conversas com os oceanógrafos, eles participam também, né, dos briefings, e dão a visão deles a respeito, por exemplo, das condições de TSM, quando vão afetar alguns sistemas meteorológicos, intensificando, ou então, né, não favorecendo alguns sistemas, ou então situações de ressaca, que a opinião deles é fundamental, porque eles conhecem bastante a interação das ondas com a costa, e muitas outras situações que eles estão lá sempre opinando. Então, quando a gente emite um aviso de mau tempo, está embutido atrás disso tudo a opinião deles também, dos oceanógrafos, né? E no CHM, a gente tem um setor de oceanografia operacional, né? Porque na Marinha existe outro setor que faz pesquisa em oceanografia, que não é no CHM, é chamado IAPM, Instituto de Pesquisas do Mar, Almirante Paulo Moreira, né, que fica em Arraial do Cabo. Lá, esse instituto ele é voltado para a parte de pesquisa. Nós somos da parte operacional. Então, os navios da DHN, eles fazem coletas de dados oceanográficos, né, e esses dados, né, que são coletados, eles vão compor um banco de dados que depois vão ser utilizados pelo próprio IAPM e por toda a comunidade científica. Então, assim como na meteorologia, a oceanografia tem algumas etapas. A primeira etapa é a coleta de dados, também é fundamental, né? A gente segue, eu vou mostrar mais adiante, um plano de coleta de dados, né? Não é aleatório, os dados são coletados, mas é a parte fundamental, porque a partir dessa etapa primeira aqui de coleta, a gente vai seguir para análise. Essa parte de análise de dados ela é feita lá no CHM, no setor de oceanografia, então eles vão qualificar os dados, vão ver se os dados estão com algum erro, ou então se são aproveitáveis, e aí, por fim, esse dado vai ser incluído num banco, né, de dados e vão ser geradas informações com base neles. Pode passar, por favor. Apareceu a imagem? Apareceu. Então, para a coleta de dados oceanográficos, a gente utiliza, né, a gente segue o chamado Plano de Coleta de Dados Metaoceanográficos. Tá com um erro ali. PCD-METOC. Esse plano de coleta de dados ele é definido pela DHN todos os anos. E ele é constituído com base na disponibilidade de dados nas nossas áreas, nas áreas de interesse. Então, às vezes, tem áreas que a gente não consegue, a gente não tem muitos dados, por exemplo, de salinidade no mar.
E aí a DHN fala, olha, a prioridade do próximo ano é que essa área seja feita uma comissão, o navio vá lá e colete dados de salinidade, de temperatura da água do mar. Então, todo ano é feito o PCD-METOC, uma revisão dele, que aí vai definir quais vão ser as comissões dos navios no próximo ano. Tá? Então, não é aleatório. O Programa Nacional de Boias, ele também é muito importante, ele não está incluído no PCD-METOC. O PCD-METOC, ele é exclusivamente para os navios, né? Então, os navios que vão fazer a coleta de dados. E nesse PCD-METOC, né, as comissões dos navios que vão para o mar, elas abrem oportunidades também para pesquisadores embarquem. Então, isso também é feito por chamada pública, né, que os projetos vão ser submetidos para que eles embarquem nos navios, e também muitos estudantes, né, muitos estudantes de oceanografia pedem, através das universidades, para embarcar nos navios, e aí acaba tendo essa experiência a bordo, né, com a parte de instrumentação, coleta de dados. Alguns oceanógrafos que trabalham com a gente agora, né, foram alunos e embarcaram nos navios da DHN, né, como estagiários, né, então tiveram esse contato com a parte de instrumentação, então foi muito importante para eles, porque hoje eles trabalham com a parte de instrumentação. Né. O próximo, por favor. Então, esses são alguns equipamentos, né, de coleta de dados. Então, não só as boias de fundeio, aquelas que eu mostrei que ficam fixas, mas ali está um militar lançando o XBT, que vai fazer a coleta vai fazer um perfilamento da camada oceânica, né, com informações de temperatura, de salinidade. Vários aqui que são específicos da oceanografia, tem boias de deriva, que são boias menores, que fazem coletas de alguns dados, não são todos, como na boia a boia fixa, né, que tem muito mais instrumentos, mas a boia de deriva também é muito importante. Então, a gente lança muitas boias de deriva por ano, e, como o nome diz, ela fica derivando, ela não está fundeada, então ela vai navegando aí com as correntes, né, e vai coletando dado nessa viagem dela. Temos aqui o Argo, que ele afunda, é um perfilador também, ele afunda e depois volta para fazer a transmissão, né? Agora estamos começando a trabalhar com glider, né, que é um conhecimento que a Marinha está começando a adquirir lá na oceanografia. Os oficiais já estão fazendo cursos para operador de glider, que é o futuro, né, que vai fazer, a gente consegue coletar dados sem mandar um navio lá, então a gente consegue mandar um glider que vai mergulhar e vai até o meio do Atlântico, coleta os dados e volta. Então, mas é uma coisa cara também, né? Então, a gente não tem ainda a aquisição de glider, né? O primeiro glider acho que está previsto para o ano que vem. Então, vão ser poucos inicialmente. Mas no futuro vai ser dessa maneira que a coleta de dados vai ser muito incrementada, né? Ali o lançamento também da FATET, que é esse carrossel de garrafas ali que fazem coletas de amostra, né, no oceano. E os navios também. A gente tem aqui o Antares, o navio oceanográfico Antares, que está aqui no canto inferior direito. Né? Ele também tem instrumentos, né, como esse medidor acústico de corrente, que é o ADCP, ele manda um sinal para baixo, né, sonoro, e ele faz um perfilamento das correntes. Então, ele também é uma plataforma de dados, né, não só esses instrumentos que estão aqui, né, representados, mas o próprio navio é um sensor. Aí, por favor, próximo. Essas são as boias. Aqui, esse é o pátio de boias que nós temos lá na DHN. Isso aí é uma foto lá ali próximo à oceanografia, no CHM, e várias boias que estão sendo comissionadas aí. Então, são as boias do PNBOR, boias fixas, e aí observa que tem aqui instrumentos meteorológicos e também tem instrumentos oceanográficos, que aqui não aparece, mas quando a boia está no mar, tem perfilador de correntes, tem outros sensores de TSM, né, temperatura da superfície do mar, temperatura em algumas camadas. Então, aqui tem 3 boias que estão sendo prontas estão sendo prontificadas para ser lançadas ao mar. Essa é uma foto antiga, porque agora a gente está comissionando boias, né, de fabricação brasileira. Essas boias não são brasileiras, então elas são muito caras. Né? Então, como o PNBOI está com esse problema, o Programa Nacional de Boias está com esse problema de vandalismo, o ideal é que a gente consiga reduzir os custos para não ter um prejuízo tão grande, né, com as boias. Aí o próximo, por favor. Aí nós realizamos a análise dos dados, né? A primeira etapa é coleta, depois a análise. Então, existe um programa, né, que o pessoal da oceanografia utiliza, o programa Cargo, que ele vai qualificar esses dados.
Porque existe o chamado Banco Nacional de Dados Oceanográficos, o BNDO, que fica sediado lá na DHN, isso é de acesso público. Na página do CHM, se os senhores entrarem, existe lá um link para o BNDO. Aquele que desejar obter dados oceanográficos, entre em contato com o e-mail que está lá e vão ter uma resposta lá da disponibilidade dos dados, e esses dados podem ser fornecidos a qualquer pessoa. Então, são os dados que são coletados pelos navios mesmo, os dados de boias, tudo está disponível lá. Então, muitos pesquisadores entram em contato para fazer investigações em determinadas áreas e coletam e solicitam esses dados lá. Mas antes dele entrar no BNDO, a gente precisa primeiro dizer se esses dados estão ok. Aí, depois que ele é qualificado, aí ele entra no banco de dados. O próximo, por favor. Então, essas informações, né, a oceanografia na Marinha, né, ela vai gerar informações que vão dar apoio à esquadra, que são os navios de guerra da Marinha, porque existem muitas operações que dependem de informações oceanográficas, por exemplo, operação com submarinos. A gente precisa saber o perfil de salinidade, de temperatura da água do mar, porque o navio, o submarino, né, ele é uma plataforma que opera com base em sonar, né, e o sonar, ele precisa, né, dependendo da condição de salinidade e temperatura, vai interferir na propagação das ondas sonoras no mar. Então, na operação de guerra, a gente precisa saber qual é o perfil de temperatura e de salinidade para saber qual vai ser o efeito disso no alcance sonar, né, que ele emite um pulso sonoro para identificar um alvo que esteja à distância, né. O apoio ao Serviço Meteorológico Marinho, né, como eu já disse, o apoio direto dos oceanógrafos lá com a gente, e todas as informações oceanográficas que a gente incorpora nos nossos produtos. A segurança de navegação, SAR também, para busca e salvamento. Muitas vezes os oceanógrafos vão junto, às vezes acontece de algumas operações SAR necessitar de oceanógrafo para fazer coleta de dados lá em cima. Por exemplo, nós tivemos uma aeronave que caiu no mar e nós não tínhamos, não conseguia localizar de jeito nenhum. Então, embarcou tanto o pessoal da cartografia quanto o pessoal da oceanografia para ajudar na localização lá da aeronave. O banco de dados, né, que eu disse, o BNDO, Banco de Dados Oceanográficos do Brasil, que os dados que são coletados são inseridos nesse banco, e aí isso vai estar disponível para todo mundo, né? Então, isso acaba estimulando o desenvolvimento científico, né, do Brasil, né, principalmente da oceanografia, né, no Brasil. Então, o BNDO é uma referência em dados, né, oceanográficos, e é consultado por muitos pesquisadores. Então, isso contribui bastante para a ciência, né? É o próximo, por favor. Aqui, o desenvolvimento que está sendo realizado recentemente, né? Isso tem uns 2 anos, que é o Sistema de Previsão de Correntes de Maré em Águas Rasas, o SISCORAR. Então, esse sistema, por enquanto, ele está restrito à Baía de Guanabara e Baía de Sepetiba, mas ele está sendo ampliado para outras regiões. Então, como o nome diz, ele prevê correntes que são geradas pela variação de marés. Então, por exemplo, quando a maré sobe, a maré entra na Baía de Guanabara, né? Porque a maré é uma onda, né? Ela sobe, e aí a água é forçada a entrar na Baía de Guanabara. Isso gera correntes lá dentro. E gera um impacto muito grande para os navios que estão trafegando no canal ali de entrada da Baía. Isso vai definir se um navio vai entrar em determinada hora ou outra hora na Baía de Guanabara, porque ele vai ter que lutar contra uma corrente para entrar na Baía ou para sair da Baía. Então, isso é bastante importante, principalmente para regiões onde tem um tráfego, né, de embarcações grandes, como é aqui na Baía de Guanabara, porque a gente tem o porto do Rio de Janeiro que fica aqui dentro, né? Então, isso é bem importante. Estamos na Baía de Sepetiba também, porque tem o porto, né, de Itaguaí, tem um tráfego grande ali de embarcações, e a gente está expandindo agora o sistema para São Paulo também, para o litoral de São Paulo, ali para o Porto de Santos, e a ideia é que isso vai se expandindo para outras áreas, só que isso demanda desenvolvimento, porque... Aí pode passar o próximo slide, por favor? Isso demanda desenvolvimento, porque não é simplesmente ter um modelo, a gente tem que fazer o acompanhamento se essas informações estão fidedignas. Então, aqui, por exemplo, aqui à esquerda é o modelo. O que está aqui à direita são informações de batimetria, né, ou seja, a profundidade do leito marinho, né,
E aqui tem 2 pontos de ADCP, que são os perfiladores, né, de correntes. Então, tem um ponto dentro da baía e um ponto fora, né? Os navios foram lá e coletaram os dados, e depois fizeram a comparação do que o modelo estava prevendo com o que realmente estava sendo observado, para ver se o modelo realmente está prevendo o que deveria acontecer, o que está acontecendo, né? Então, não é simplesmente jogar lá um modelo, a gente tem que comparar. Então, para a gente fazer agora a expansão disso para outras áreas, a gente vai depender de navios vão para essas áreas para fazer essa coleta de dados também. Pode passar o próximo, por favor? Esse aqui agora é um outro desenvolvimento. Esse aqui é o aplicativo Syscorar. Então, esse Syscorar que eu mostrei antes agora, ele é para computadores, para desktop. E agora foi desenvolvido o aplicativo, né, o Syscorar, que por enquanto está só com a Baía de Guanabara, mas o próximo vai ser também a Baía de Sepetiba. Então, através do aplicativo, a gente consegue botar um ponto aqui, dizer qual é o valor da corrente, né, a gente consegue ver a previsão horária de corrente. Obviamente, essa é a corrente de maré. Existem outros fatores que influenciam a corrente, por exemplo, como a maré meteorológica, que não está incluída, por enquanto, nesse sistema. Então, é simplesmente a corrente gerada pela variação de maré astronômica, né, essa gerada pelo Sol e pela Lua. Então, esse aqui é o aplicativo Syscorar. Normalmente, no dia do hidrógrafo, né, que é 28 de setembro, a gente faz o lançamento dos próximos produtos. Então, para o ano que vem, provavelmente em setembro, vai ser lançada a outra versão do aplicativo, já com a região ali da Baía de Sepetiba, provavelmente. E para encerrar, né, o último slide aí, por favor. A gente está, como eu disse, né, desenvolvendo boias específicas para o PN boia, né, que seja de custos mais baixos. Então, foi assinado um termo de cooperação com a Petrobras, que é exatamente o objetivo dele é aumentar, né, adensar a rede de coleta de dados por meio de boias mais baratas, né, boias de custos mais baixos. Né? Então, está sendo desenvolvido em parceria com a Petrobras, o CAC, os equipamentos, tudo, e está sendo feito comissionamento, foi feito comissionamento agora de 2 boias, né, foram colocados os instrumentos nelas, lá no pátio lá de boias do CHM. Isso tem, acho que, um mês mais ou menos. E aí a previsão de lançamento está um pouco atrasada, porque a Covid gerou um problema nas comissões na Marinha, porque os navios, para ir para o mar, eles precisam entrar em quarentena. Né? A tripulação inteira tem que ficar em quarentena durante 14 dias, e aí depois eles vão para o mar. Então, isso atrasou todo o cronograma da Marinha. Então, se não for lançado agora em dezembro, deve ser lançado em janeiro essas 2 boias. Né? Em algumas áreas de interesse, que vão ser colocadas junto com outra boia para fazer a aferição, né, dessa boia, né, que está sendo de baixo custo, que está sendo lançada. E eu acho que é isso. Próximo slide está só com os meus contatos. Se quiserem tirar dúvidas, quiserem entrar em contato com a gente sobre a parte de meteorologia, oceanografia, fique à vontade. Na página do CHM tem outros contatos também, tem a conta de relacionamento com o cliente da meteorologia e oceanografia. Se quiser dados, quiser informações, pode falar com a gente, pode ligar lá para o previsor também, o telefone também está lá na página, pode entrar em contato. E a gente está sempre à disposição. Então, agradeço bastante a oportunidade de falar um pouco das nossas atividades lá do CHM. Desculpa se falei muito, mas é sempre um prazer divulgar, né, o que a gente faz, né, que muita gente não conhece, porque é um serviço que não tem muita visibilidade, né, é uma coisa muito silenciosa, né, a gente trabalha, faz muita coisa, tem um público específico, né, volta do mar, né, que muitas vezes as pessoas que estão em terra não sabem o que acontece, que existe toda essa movimentação, né, no mar, né. Mas agradeço muito a oportunidade.